Tem uma fantasia de que a arma individual, né, que o recurso individual ao armamento, que é um recurso de proteção, seria capaz de substituir a segurança pública. Na verdade, os mecanismos de proteção são sempre particulares, excludentes, desiguais, enquanto que os mecanismos de segurança são coletivos, garantem o ir e vir. No caso brasileiro, o uso da arma, a fantasia do uso da arma, ela reproduziria a desigualdade que está aqui. E não apenas aqui, né? Vocês veem que no caso dos Estados Unidos, por exemplo, já estão revendo a discussão do armamento. E por que esse armamento aqui tem cor, tem classe, tem gênero, né? Tem raça? Né? Exatamente porque ele atende a esses critérios da desigualdade. Hoje, o custo de uma arma básica é R$ 10.000. O que você prefere? Né? Uma arma com treinamento, com alvará. O que você prefere? Fazer uma viagem, investir nos seus estudos, melhorar a sua vida ou comprar um armamento que seu vizinho mais rico, fortão, musculoso, branco terá muito mais? Correto? E, na verdade, para que serve essa arma? Essa arma não vai responder ao desafio do assalto a que você está exposto, porque a arma não te dá vantagem tática quando você está na defesa individual. Você só tem vantagem tática no uso do armamento quando você está no ataque. O que tem que fazer de você um paranoico na esquina, deixar de viver a sua vida e ficar se antecipando, tentando se antecipar a um evento do acaso que ainda não aconteceu. Por isso que do presidente da República a todos aqueles que andavam armados por aí foram surpreendidos em assalto. Então, para que serve a arma? A arma serve para você fazer valer as suas tretas na esquina, né? Fazer valer os conflitos de vizinhança, os conflitos interpessoais, onde você vai resolver com a arma. E mais, no Brasil, né, não é só a arma que tem dono, o corpo da mulher tem dono. Aqui no Brasil, tudo tem propriedade. Então, para que serve a arma? Para potencializar ainda mais os conflitos que são latentes numa solução que é sempre violenta, uma solução desigual. Portanto, a arma serve para reiterar essas desigualdades. Né? Assimetrias na cor, assimetrias na raça, assimetrias de gênero, assimetrias de classe, assimetrias etárias. É disso que se trata. Correto? Então, se trata muito de sabotar os esforços democráticos de segurança pública em favor de mecanismos particulares clientelistas de proteção. O medo é péssimo conselheiro. Diante do medo, você abre mão das suas garantias individuais e coletivas em favor do fortão de ocasião, o musculoso da esquina, o miliciano gente boa, né? O traficante sangue bom que irá defender, porque a vida é um direito que não se adia. No entanto, o seu libertador de hoje se transformará no seu tirano de amanhã. Ele cobrará taxas, taxas de vida, taxas de mobilidade, taxas para existir. E é essa economia da proteção que tem como fundamento a ameaça, percebe? Porque para ela funcionar, você tem que seguir sendo ameaçado, ameaçado no seu ir e vir. Olha que interessante, o Rio de Janeiro, por exemplo, a maximização do medo que é construída, veja que aqui nós vivemos de crises em crise de segurança pública. Crises essas fabricadas pelos próprios atores governamentais, né? Porque elas servem como efeitos publicitários, né, para a produção de marketings macabros, como são, né, as operações policiais aqui, né, que servem mais como síndrome do cabrito, como eu tenho dito, um sobe e desce morro, que não produz nem soberania sobre território, nem soberania sobre população, e não é capaz de sustentar o seu efeito para além do imediato do seu espetáculo. Então, para que ela serve? É uma espécie de polícia ostentação. Tem funk ostentação, tem uma polícia ostentação que faz uma publicidade, um marketing, muito barulho, né, todo muito barulho, muito geroflex ligado, muito tiroteio. Os tiroteios têm rendimento, porque você ouve ele à distância. E ao ouvir a distância, fica todo mundo com medo naquele efeito barata tonta, né? E demandando cada vez mais medidas duras, né? Correto? Medidas duras, medidas essas que vão insulando esse indivíduo. Olha que interessante. Esse discurso é um discurso de maximização da coerção para sabotar os esforços de coesão e de mobilização social. Correto? Porque o medo, diante do medo, não há como, diante de ameaças difusas, né, você fabrica suspeições recíprocas, desconfianças entre nós mesmos, fazendo com que nós nos percebamos como inimigos de nós mesmos. Correto? Nos coloquemos, por quê? Porque diante do medo o que nós temos é a proliferação de pré-conceitos, pré-conceituações, pré-noções, onde o inimigo é sempre o outro com características, com marcadores morais, sociais diferentes do meu. Não se trata mais de integrar a cidade na sua pluralidade. Se trata de produzir confinamentos. Olha, faço uma piscina para você no subúrbio, para você não invadir a minha praia. Né? A ideia de que as juventudes são produtoras
permanentes de risco contra si mesmo e contra todos nós, né? Então perceba que tem um juízo, são juízos morais, né, que acabam afetando a possibilidade da construção dessas pontes. Duas coisas a gente precisa resolver no Brasil: o modo como nós lidamos com a questão racial e com a pobreza. Aqui no Brasil colônia, primeiro chegou a espada que corta para todos os lados. Chegou a força. Muito tempo depois, chegou a lei. E, por último, chegaram os direitos, invertendo a lógica inglesa ou a lógica democrática de se fazer as coisas. Como se pode policiar sem regras? Como pode sustentar a regras sem direitos? E é isso que foi transformando direitos em privilégios e naturalizando os privilégios como algo para poucos, de alguns. A segurança é a circulação. A gente sabe que está seguro quando a gente pode ir e vir, quando a gente pode circular, quando a gente pode estar em movimento, né? Quando nós estamos confinados ao nosso próprio mundo, né? Nós começamos a criar espaços defensivos, comunidades defensivas. Essas comunidades defensivas, elas são retroalimentadas por esse discurso do ódio e do medo, que eu estava falando antes, que geram regras de exceção. E isso vai criando ali na esquina unidades autônomas de ódio, ressentimento e vingança. É por isso que nós temos que reverter esse discurso do ódio, porque ele está a serviço de uma lógica predatória. E uma lógica predatória milionária, porque a guerra, aqui que não existe em si, ela é, como eu falei, uma publicidade macabra que alimenta uma economia milionária e que não se começa e termina no tráfico de drogas. A droga é apenas uma fachada, porque onde passa a droga passa muita coisa. E o que é explorado ali? Né? A luz, a água, a internet, os serviços essenciais. Isso é milionário. Isso faz com que essas economias em rede, itinerantes, que guardam uma convivência, conivência e conveniência com o Estado, parênteses aqui, não existe Estado paralelo, não existe crime organizado se não tiver a chancela e o lastro de atores governamentais das três instâncias de governo, executivo, legislativo e judiciário. Então é essa economia que você não precisa declarar no Tribunal Eleitoral, que alimenta o caixa 2 de campanha no Brasil e no Rio de Janeiro, correto? E permite, portanto, que se reconstrua e se sustente a indústria da insegurança. Por isso que é preciso muito tiroteio, muito tiro, porrada e bomba, muito barulho. E o Rio de Janeiro é uma cidade com 2 aplicativos para você saber se você vai para um motel antes ou depois do tiroteio. Por um lado, você tem uma polícia que experimenta taxas assustadoras, né, de morte de civis, né, em ação policial. Ela também tem uma alta taxa de vitimização. O padrão de vitimização é assustador. As pessoas morrem, os policiais morrem no bico, em trabalho paralelo, não na atividade propriamente policial em si, correto? Tem uma alta taxa de suicídio, de ideação suicida, enfim, é quase que um exército de Brancaleone, porque eles são operários, eles são work class. Então essa polícia é moeda de troca. Né? Muitas das vezes as operações do BOP servem para tirar um traficante e colocar o seu de estimação. Não é necessariamente para resolver, correto? É para fazer publicidade. Por isso que enterros, sobretudo mortes de policiais, funcionam como palanques eleitorais. Quanto morrer, melhor, porque quem está morrendo são seres que são vivos, mas cuja vida vale menos. Quando a gente não se importa com uma morte, quando a gente não faz um luto coletivo, é porque essa morte é mais barata.